Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, no seu lar, na sua família. Estamos mais uma vez nesse lugar para levar até você a palavra de Deus. Eu escolhi um tema muito gostoso para nós conversarmos um pouquinho hoje à noite. O tema da nossa palavra de hoje à noite é: ouça a voz de Deus. No final dessa mensagem vamos estar transmitindo também a Santa Ceia do Senhor. E você que ainda não preparou a sua ceia em casa, dá tempo de você fazer isso, né? Mas eu espero que você já tenha preparado. E depois, no final da mensagem, nós vamos todos celebrarmos a ceia do Senhor. No livro de Números, capítulo 21, verso 4 e 5, foi o texto que eu escolhi para meditar hoje à noite. Diz no seguinte a palavra de Deus: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão nem há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eu tenho falado quase que todos os meus sermões, todas as minhas lives, eu tenho gravado isso. Existe uma palavra muito perigosa no nosso meio: costume. E a gente acostuma com as coisas, e é muito bom acostumar com coisas boas. E acostumamos rápido e fácil com isso. Mas o grande perigo é que às vezes acostumamos também com coisas más, com coisas ruins. Se não prestarmos atenção, a gente comete erros e parece que não cometemos nada. A consciência não acusa. Principalmente aqueles erros cotidianos que não deveriam existir. Aqueles erros que estão conosco no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente erra no trânsito, certo? Se acostuma a cometer erros e quando você vê, você já está cometendo erro grave. Então o costume é muito perigoso. E o povo de Israel saíram numa caminhada e com o passar do tempo, eles foram acostumando com os milagres, com as coisas boas que Deus fez para com eles, que se tornaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Então, eu fico imaginando o quanto esse povo ficou animado a primeira vez que viu o maná. Já pensou? Não precisava cozinhar, não precisava tempero. O maná caía do céu na proporção diária para cada um e todos se alimentavam desse maná. Então era um momento de um grande milagre se realizando. O maná para eles era um milagre diário. O pão de cada dia, o pão que descia do céu. Então Deus supria diariamente, enviando literalmente o maná do céu. Só que depois de um tempo isso já deixou de ser milagre. Por quê? Eles acostumaram com o maná, com a bênção. Eles acostumaram com o milagre que já deixou de ser milagre. E não demorou muito para falar mal daquilo que um dia, num passado não muito distante, os levou a, quem sabe, cultuar com fervor, com alegria, a dar glória a Deus e ter certeza de que aquela comemoração era algo que vinha dos céus para a sua vida. Simplesmente porque acostumaram com o milagre de todos os dias. Então, essa conduta do povo prova que um milagre sem mudança interna faz a pessoa voltar e ter atitude que leva ao fracasso. Ou seja, quando nós não reconhecemos aquilo que Deus faz conosco todos os dias, corremos um certo risco de fracassarmos. Porque vai passar a gerar em nós ou dentro de nós ingratidão.
As nossas necessidades são reais e nós as temos todos os dias. E não há nada errado a gente pedir a ajuda de Deus ou pedir para o Senhor nos ajude. Então esse povo, quando acostumou com o maná, não viu mais o maná como bênção, mas sim como uma comida miserável. Ou seja, quando nós deixamos de agradecer a Deus pelas coisas, nós passamos a entender que o que nós estamos precisando está demorando muito. Quando nós não valorizamos aquilo que Deus já fez no passado, aqueles milagres que aconteceram na nossa vida, porque a gente vai ficando cada vez mais exigente. É comum que aquilo que era um milagre para nós no passado, hoje, é normal. Nós já não a temos mais, ou não o temos mais como milagre. Então, é insano, mas o povo chamou o milagre de comida miserável. A imaturidade ou a experiência espiritual nos leva a viver assim. A gente dá um trabalho danado para Deus, porque ora nós pedimos as coisas, reconhecemos que é um milagre, agradecemos. Ora pedimos as coisas, acontece um milagre, eles chamaram de uma comida miserável. Então, ora nós agradecemos a Deus por tudo, ora nós agradecemos a Deus por aquilo que é bom para nós. O milagre de outrora já nos esquecemos. Nós estamos vivendo dias que nós temos falado constantemente, que esses dias precisam ser de aprendizado. Muitos de nós nunca vivemos o que estamos vivendo hoje. Então hoje para nós está sendo um tempo difícil, um tempo de busca, um tempo de vivermos apreensivo, mas também Deus está usando isso para que esse tempo seja um tempo de aprendizado. Hoje nós estamos com temor de Deus, temerosos, porque não sabemos o dia de amanhã. Então hoje nós estamos com fé, numa busca constante ao Senhor, porque tememos o dia de amanhã. E amanhã, quando tudo isso passar, como é que nós vamos ver isso? Como é que nós vamos ver aquela oração que estamos fazendo diariamente em casa com a família? Com certeza, muitos de nós, ou a maioria de nós, não vamos orar mais em família, principalmente à noite. A palavra de Deus para nós nessa noite é: ouça a voz de Deus. O que nós estamos ouvindo? E aquilo que nós ouvimos, normalmente falamos. E às vezes nem nós sabemos e não acreditamos no que estamos falando. Se perguntássemos para os grandes homens de Deus, para a liderança, para a pessoa geral, se elas acreditam naquilo que elas leem, naquilo que elas ouvem, se elas acreditam naquilo que elas pregam, e se acreditam que o poder de Deus está disponível para nós, talvez muitos não teriam a resposta. Crer em Deus, dizer que ama a Deus, dizer que é fiel ao Senhor, quando está tudo bem, é fácil. Nesses dias de pandemia, dias difíceis, dias de caos, dias de total incerteza, esse é o momento que nós realmente precisamos provar para nós que nós realmente cremos em Deus e que nada daquilo que Deus prometeu deixou de ser disponível para nós. Em tempos difíceis, Deus está honrando a sua fé e Deus está cumprindo a sua promessa na nossa vida. Então, a maioria, quando iniciou tudo isso, tinha uma expectativa. Já com o passar do tempo, a gente vê isso nas reportagens. Pessoas hoje parece que não dão a mínima mais para o vírus. Porque simplesmente acostumou, não aconteceu com eles, não aconteceu conosco, e aí a gente acostuma, e virar as costas para Deus significa ser ingrato a Deus, significa não termos e nem vivermos uma vida abençoada. Ouçamos a Deus nesses dias. Então, meus queridos, cuidado com essa palavra costume, cuidado com a ingratidão, cuidado com aquilo que você ouve todos os dias. Cuidado com as vozes que falam aos seus ouvidos. Deus nos abençoou grandemente, nos levou a um momento de êxtase na nossa vida.
conseguimos, prosperamos, fomos abençoados e de repente chegou o momento que Deus pediu para parar. Como tem sido a nossa reação? Eu vejo muitas pessoas brigarem, dizer, exigir os seus direitos, meus direitos. Sim, isso é verdade. Não vamos esquecer que além de tudo isso, ou que acima de tudo isso, tem as mãos de Deus que nos conduz, que nos guarda. Então nós não podemos esquecer. Já vivemos tempos pior do que esse. Do tempo das ervas amargas, do tempo das dificuldades, do tempo da escassez. Podemos não ter vivido uma pandemia como essa, mas já vivemos sim, sem dúvida, tempos piores. Então, ouça Deus. Qual é a opinião das pessoas? Não importa. Qual é a opinião de Deus? O que é que Deus está dizendo para nós nesses dias? Ouça o que é que Deus está dizendo para você, para nós. Então escute bem o que levou o povo de Israel a ser picado pela serpente. A ingratidão, a murmuração, a infidelidade fizeram com que Deus permitisse que viesse coisas que poderia ter sido evitada. Provérbios capítulo 13, verso 3 diz: quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba arruinado. Cuidado para que nesse tempo difícil você não fale o que não pode falar, o que não precisa falar, o que não deve falar. Ah, mas todo mundo está falando. Ah, estamos nesses dias sendo dotados de um estresse total. Ninguém aguenta mais isso. Cuidado. O mundo lá fora, o povo lá fora pode perder ou ter perdido o controle. Mas Deus nunca perde o controle. Eu não posso perder essa deixa nesse instante, que às vezes nós não estamos falando mal de Deus, mas estamos falando mal de pessoas, falando mal do governo. O governo é que é o culpado. Não, queridos. Nós não sabemos quem é o culpado. Dizer quem é o culpado é estar assumindo o papel ou a função de juiz, é julgar. E nós não temos esse direito, biblicamente falando. O nosso papel e a nossa função como igreja é orar por essas pessoas. Fala com o Senhor e ouça aquilo que Deus fala conosco para fazer por eles. Fazer as coisas sem murmuração e sem contenda. Porque se estivermos fazendo, e às vezes estamos fazendo um monte de coisa, mas estamos murmurando, estamos reclamando. Aquele povo estava simplesmente cuspindo no prato que comeu. Lembra daquela palavra perigosa? Costume. Eles haviam acostumado. A murmuração e as críticas tomou o lugar dos bons costumes. Muitas vezes, quando murmuramos, perdemos o senso de temor de Deus, perdemos o desejo de orar. Orar não faz mais sentido, não temos mais desejo à oração, não temos desejo mais de falar com Deus, e depois reclamam dos resultados. Oh, querido, nós precisamos entender e aprender isso, e nesse tempo, é tempo importante que a gente aprenda. A coisa mais fácil de fazer no mundo, no dia a dia, é reclamar. É reclamar. Reclamamos de tudo. Se chove é porque chove, se não chove é porque não chove, se faz frio é frio, se é calor. Reclamamos de tudo e é fácil fazer isso. E isso são as coisas que todo mundo faz. E é por isso que tem tanta gente fraca. Tanta gente dominada pelo medo, pelo caos, pela frustração, pela falta de temor a Deus, pela falta de fé. Tem gente agora que está reclamando porque não está trabalhando. Quando trabalhava, reclamava porque trabalhava. E, enfim, tudo que acontece, a uma voz do povo é reclamar. O que você faz para receber o que você quer? A Bíblia diz muito bem claro que aquilo que você quer que os homens ou que algumas pessoas façam por você, você precisa fazer para eles. Primeiro faz, depois você recebe. Primeiro planta, depois você colhe. As nossas palavras podem trazer bênção, vitória, vida, ressuscitar o vale de ossos secos, mas também pode trazer morte e separação, mágoas, diferente tipo de dores, desemprego,
desvio de propósito, alteração do destino, nós somos totalmente responsáveis pelas nossas palavras. Então esse dizer que ouvimos, eu falei por falar, cuidado. Precisamos ser totalmente responsáveis pela nossa palavra. Palavra é essa que está da nossa boca. A Bíblia diz que atraímos aquilo que falamos. É preciso lembrar que todos nós colhemos só aquilo que plantamos. Essa é uma triste realidade. Você, eu, nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Reflita comigo e pense e responda para você. Quantas palavras você pronunciou hoje, durante o dia? Por alguns, quem sabe, foi um dia de descanso, não falou muito, mas quantas palavras você falou hoje? A Bíblia diz que a única palavra que não volta vazia, ou que seja que é produtiva, é a palavra de Deus. E se nós hoje não pronunciamos palavra de Deus, tudo que falamos é vazio e não tem efeito nenhum. Então tem muita gente por aí perdendo tempo com coisas infrutíferas, com coisas que não levam a lugar nenhum. Eu disse há pouco que nós às vezes estamos fazendo tanta coisa, muita coisa, mas cuidado para nós não estejamos fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Ouvir Deus é entender isso. Quando nós ouvimos Deus, quando nós aprendemos a ouvir Deus, nós só vamos fazer aquilo que Deus manda fazer. Não vamos sair fazendo qualquer coisa, porque a primeira oportunidade que elas chegam até nós e nos tentam a fazer, vamos prestar atenção. Deus mandou eu fazer isso? Ouvir Deus é uma coisa muito importante para as nossas vidas. E o que é que Deus pede de nós? O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus fala para nós? Vai daí a importância de sabermos e aprendermos a ouvir Deus. A ouvir o que Deus fala. Nós temos uma intenção de pensamento e achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. E estamos saindo por aí querendo fazer um monte de coisa que Deus não nos mandou fazer. E ser um cristão está relacionado a uma mudança profunda no interior. Mudança interna. O velho estilo de vida não cabe mais. A conduta irrepreensível, sem falsidade, sem dedo acusador. Tudo isso que diz a palavra que nós precisamos aprender. Ao meditar nesse texto, encontramos a direção para uma conduta que realmente agrada ao Senhor. Vai desagradar-nos completamente. Vai desagradar as pessoas à nossa volta. Mas é isso que agrada ao Senhor. Muitas vezes nós queremos tanto uma coisa que achamos que Deus também quer. Nós desejamos algo e queremos e lutamos e batalhamos que achamos que Deus quer também. Que Deus está concordando conosco. Depois vamos ver que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Fomos iludidos e enganados pelos nossos próprios sentimentos. Alteramos e neutralizamos nosso próprio destino com escolhas erradas. Por não aprender a ouvir Deus, por não saber a ouvir Deus, nós entramos por caminhos que são totalmente contrários dos caminhos que Deus tem para nós. Por não ouvir Deus, nós criamos um propósito totalmente fora da direção de Deus. Por não ouvir Deus, nós fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer, não nos chamou para fazer. Meu coração me traiu, fui enganado. Jeremias capítulo 17, 9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Todo ser humano tem tendência de ouvir tudo à sua volta. Preste atenção quantas coisas você ouve durante o dia. A gente ouve tudo que os outros falam, só não ouvimos Deus. Todo mundo tem uma receita. Todo mundo tem a solução para um problema. Todo mundo quer a dica de como fazer as coisas. E a gente entra nesse embalo do mundo e começa a ouvir e fazer tudo que se ouve, mas não ouvimos o que Deus fala. Só ouvimos tanta gente, só não ouvimos Deus. Quem você ouve é quem governa a sua vida. Nesse tempo de solitude, é preciso ouvir Deus. Nesse tempo separado de muitas coisas corriqueiras e costumes do dia a dia, é preciso ouvir Deus.
Quando você sossegar a sua mente, a sua cabeça no travesseiro, não é para murmurar, não é para ficar inquieto, não é para perder o sono, mas é para ouvir Deus. A voz de Deus traz calma, a voz de Deus traz paz. Tudo aquilo que você não encontra ouvindo as coisas lá fora, você vai encontrar quando você ouve Deus. A voz de Deus traz confiança, a voz de Deus produz esperança. E nesse tempo de pandemia, em nome de Jesus, ouça Deus. As nossas decisões precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Você já ouviu dizer que Deus não é Deus de confusão? Então, se o que você ouve aí fora tem produzido confusão na sua mente, cada dia uma coisa, cada um fala uma coisa, os nossos meios de comunicações é difícil de entender e de acreditar no que eles falam. Ouvindo Deus, você nunca vai ficar confuso. Cuidado para não se acostumar com o milagre. De repente, para alguns, essa pandemia, esse tempo de solitude, não está fazendo muita diferença. Tudo ainda continua normal. Cuidado para não acostumar com isso e sair disto sem nenhum aproveito, sem não ter aprendido nada, sem considerar que estamos vivendo um período de milagre. Porque Deus guarda a nossa casa, porque Deus nos sustenta, porque Deus está conosco, porque em meio a esse caos nós temos Deus. É tempo de exercermos a fé, mas é tempo de ouvirmos Deus. Então cuidado para não acostumar com isso, para não ser enganado pelo seu próprio coração. Cuidado com aquilo que você faz no calor da emoção. Eu senti no meu coração algo. Senta com Deus e fala: Deus, eu preciso falar com o Senhor. Eu quero conversar com o Senhor. Busque acima de tudo maturidade espiritual. E então você jamais se enganará. Porque a voz de Deus é muito diferente da voz do nosso coração. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos aprender a ouvir Deus. A entender que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Às vezes, nós vivemos dias ruins porque escolhemos viver dias ruins. Nós semeamos coisas ruins e queremos colher coisa boa. Nós temos chance de escolher o nosso amanhã, mas vivemos um hoje de qualquer maneira. Amanhã eu vou resolver. Isso é muito perigoso. O nosso amanhã depende das nossas escolhas hoje. Se aprendermos a ouvir Deus, se aprendermos a nos interessar por falar com Deus, as nossas vidas terão um futuro diferente, porque vamos fazer somente aquilo que Deus nos mandou fazer. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos passar agora a ministrar a ceia do Senhor, cada um na sua casa, não muda nada, não é diferente, é a mesma coisa. O Espírito Santo que nos une, nós estamos ligados no mesmo corpo, e isso é que é importante. Paulo nos deixa o seguinte ensinamento: o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois desse tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Nós precisamos parar aqui. Há uma vírgula nesse texto e entendermos o que é aliança. Mas pastor, o senhor diz isso todo primeiro domingo do mês? Sim, é muito importante que nós valorizamos isso. Nós, queridos, outrora éramos desgarrados como ovelha para o matadouro. Com esse sangue precioso de Cristo, Ele nos comprou, Ele nos uniu de volta, Ele nos trouxe de volta para a presença de Deus. Ele fez conosco uma aliança, um pacto. E esta aliança, aleluia, no nome de Jesus, é inquebrável. E Ele disse: fazei isto em memória de mim. No mesmo texto, Paulo ensina, verso 28, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é simplesmente tomar um cálice de vinho e comer um pedacinho de pão. Isso não é para matar, aliviar a sede e muito menos para alimentar o nosso corpo físico. Isso é simbologia e o que Paulo nos ensinou.
para fazer isso em memória de Cristo, mas mandou examinar a si mesmo. Porque isso aqui, meramente pensando, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, pode fazer isso aqui em casa, ou na sua casa. Tomar um cálice de vinho e comer um prato de pão. Mas nós estamos falando aqui, nessa liturgia de Cristo, na presença de Cristo, como corpo de Cristo, e na presença de Deus, é que vamos participar do sangue de Cristo e do corpo de Cristo que foi moído no madeiro por nós. Paulo recomenda para não fazer isso indignamente, para não fazer isso de qualquer maneira, para não fazer isso porque na igreja é costume, fazemos isso todos os meses. Paulo ensina, não faça isso sem ter certeza do que você está fazendo. Mandou chamar para nós a responsabilidade disso. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Nós estamos longe da igreja por um período. Nós não estamos mais nos reunindo como o corpo de Cristo, como acostumavam fazer. Mas nós estamos sendo ministrados pela sua palavra todos os dias. E eu espero que você tenha nesses dias difíceis aprendido a ouvir Deus. Que você tenha ouvido Deus. Mesmo que para isso não há mais outra opção. Você não tem outra opção a não ser ouvir Deus. E glória a Deus por isto. Então você tem aprendido, nesses tempos difíceis, acreditar e confiar no Senhor. Então a ceia do Senhor, como corpo de Cristo, né? O que nós fazemos, vamos fazer isso agora, orar, consagrar os elementos que estão aqui, os que estão na sua casa, e depois juntos vamos todos participar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero consagrar agora esses elementos, como pão e como vinho, que a partir de agora vai ser o corpo de Cristo, que nós como igreja, mesmo à distância, vamos participar nesta noite e nesta hora. Abençoa e consagra isso no nome de Jesus. Amém. Então, em memória de Jesus, vamos todos participar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Queridos, isso é um tempo novo para todos nós. Mas esse tempo novo não pode ser um tempo de indecisão. Esse tempo não pode mudar as nossas convicções relacionadas a Deus, ao Deus que nós servimos, ao caminho que nós trilhamos. Sabe, nós temos que viver por fé e quem sabe será essa a nossa última ceia aqui. Se o Senhor não voltar, daqui a 30 dias ou lá no templo ou assim, via online, vamos fazer isso novamente. Curva a sua cabeça agora, eu quero orar contigo, abençoando a sua vida, agradecendo a Deus por esta palavra, agradecendo a Deus pela ceia do Senhor e pedir que Deus nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós rendemos graças ao Senhor nesse instante, nós somos agradecidos ao Senhor. Eu aqui e muitos dos irmãos do outro lado, estamos agradecidos ao Senhor por esse privilégio. Pai, não importa em quantas pessoas estamos, quem sabe para alguns na sua casa está somente em 2 pessoas. Outras famílias um pouco maior, mas não importa como. O que importa é que nós estamos na Tua presença e o Senhor diz que quando tiver 2 ou 3, era o suficiente para o Senhor se fazer presente. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário, que para nós não foi em vão. Graças àquele sacrifício da cruz do Calvário, e entendemos que nós como igreja fomos comprados, lavados e remidos pelo Teu precioso sangue. E como igreja que estamos servindo o Senhor, adorando o Senhor. E é um privilégio poder lembrar disso nesta noite. E Paulo nos ensina a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Se o Senhor não voltar, Deus, nós estaremos aqui esperando novamente. Se o Senhor voltar, não temos dúvida que estaremos contigo lá na glória. Deus, aonde a minha voz alcança, nesse lar onde a minha voz entra nesse instante, eu quero abençoar este lar. Eu quero abençoar esta família. Eu quero repreender toda aquela tranqueira que Satanás tentou jogar para minar ou para impedir alguma coisa. Quem sabe para levar tristeza. Os dias vão passando, a ansiedade vai gerando em nós algo negativo. Mas eu quero repreender esse mal no nome de Jesus. Vamos vencer.
a vitória já é nossa. É só uma questão de tempo. Nos ensina a exercitar a nossa paciência e esperar no Senhor. Então abençoe este lar, que muitas vezes, Senhor, tem sentido angustiado. Meu Deus, eu repreendo a aflição, a tribulação, aquilo que não te agrada. Eu repreendo no nome de Jesus, que haja paz nos nossos lares, que haja paz nas nossas famílias. Deus, eu repreendo o devorador, não permita que o pão de cada dia falte na mesa dos teus filhos, mas que nós possamos ser a cada dia agradecidos ao Senhor, porque cada dia o Senhor nos sustenta e nos abençoa. Abençoa a igreja como em adoração, que unidos estamos nesse instante, à distância, mas unidos no teu Espírito. Se o Senhor não voltar, a nossa ansiedade é estar na tua casa o mais rápido possível. Mas iremos fazer isso quando realmente sentirmos que podemos nos abraçar como irmão em Cristo. Não podemos sentir a presença, o calor humano um do outro. Até que o Senhor aprove isso, Senhor. Enquanto o Senhor não aprovar isso, estaremos aqui desta maneira, sendo ministrados pelo Senhor através da sua palavra. Nos abençoe, nos dá um início de semana abençoado. Uma semana mais na tua presença, uma semana mais em que o Senhor vai estar conosco e vamos vencer em nome de Jesus. Tira, meu Deus, tudo aquilo que quer eliminar ou diminuir a nossa fé, mas que a nossa fé seja reativada a cada dia, a cada manhã. Ô Senhor, que as tuas misericórdias, que não tem fim, seja renovada para nós a cada manhã. Abençoa-nos, guarda-nos com o teu poder, é a nossa oração, agradecido a ti, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, teu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja aí com você, no seu lar, na sua casa, na sua família. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.